11h30, começando mais um Almoçando com Adailton, onde eu respondo as suas questões sobre carreira profissional. Aqui a gente traz algumas reflexões importantes para você que deseja ser reconhecido, valorizado e uma realização maior na sua carreira profissional. Então, vamos trazer aqui algumas reflexões e o tema de hoje, nós vamos falar, um tema pedido por você já há um tempo, estava enrolando de fazer esse tema, por que você trabalha? Para pagar a fatura do cartão? Qual o motivo? Por que você trabalha? É para pagar a fatura do cartão? Tá certo isso? Tá certo isso? Então vamos lá, vamos começar aqui, o pessoal já vai entrando aí. Então esse vai ser o nosso tema. Por que você trabalha? É para pagar a fatura do cartão? E vamos discutir um pouquinho isso, tá? Eu decidi meio que fazer esse tema hoje, principalmente com a repercussão da nossa live de ontem. Todas as lives estão gravadas, estão no IGTV, e ontem nós conversamos sobre a questão da transição de carreira após os 40 anos, tá certo? Então, me motivou trazer essa live para falar sobre a questão do trabalho e qual o motivo, né? Se você trabalha para pagar a fatura do cartão, porque isso tem a ver com um ponto também de decisão, de escolha, tanto profissional como de mudança, diversificação, transição de carreira, enfim. Existem aí vários aspectos que a gente precisa enxergar, e um dos pontos essenciais é justamente essa questão financeira. Então, recordando, nós temos uma live aqui também que eu gravei, está no IGTV, onde eu falo como você pode avaliar as suas decisões profissionais. Como é que você pode avaliar as suas decisões profissionais? E eu falei para vocês sobre a questão das necessidades, né? Então aí a gente falou sobre o nível da existência, o nível dos relacionamentos e o nível do crescimento. Nós temos necessidades que estão relacionadas à nossa sobrevivência, necessidades estão relacionadas a nos amar e nos sentir amados e ser amados, né? E necessidades que estão relacionadas ao crescimento e à contribuição, ok? E essa live que está no IGTV, se você não viu, vai lá ver, porque foi uma live que teve uma repercussão bem legal, uma discussão bem legal, uma troca de ideias bem legal. Talvez seja uma mensagem importante, uma reflexão importante para você entender como é que você pode medir os caminhos que você vai tomar para direcionar a sua carreira dentro desses níveis, né? Nível de existência, nível dos relacionamentos e nível do crescimento. E isso tem a ver justamente com o que nós vamos falar aqui, que é a questão do que você ganha com o seu trabalho, tá certo? E aí, deixa o comentário aqui. Deixa o comentário aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que você ganha pouco? Ou você acha que você ganha muito? Ou você acha que você ganha bastante? Deixa o comentário aqui. O que é que você acha? Você acha que você ganha muito? Você acha que ganha pouco? Você acha que ganha bastante? Quando a gente estuda um pouco da teoria da gestão de pessoas, é pacífico de que o salário ele não é um agente motivador, é um agente desmotivador. Por exemplo, uma alteração de salário para um profissional é algo que motiva esse profissional. Por exemplo, você chega lá, dá um aumento para um colaborador seu. Isso daqui vai motivar ele durante um período mais ou menos de 3 a 4 meses. A partir desses 3, 4 meses, pronto, o efeito daquele aumento de remuneração já não provoca mais o processo de motivação. Então, a remuneração ela deixa de ser um agente motivador e passa a ser um agente desmotivador. Ou seja, se você retira a existência daquela remuneração não motiva mais, mas se por algum motivo você retira alguma coisa dessa remuneração, obviamente você desmotiva o seu colaborador. Então isso é uma coisa interessante, porque de alguma forma a gente vai ajustando o nosso padrão de vida em relação ao nível orçamentário que nós temos. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte:
Sempre, eu acho que a maioria das pessoas vai dizer, eu ganho pouco, eu deveria ganhar mais. Mas, aí eu te faço mais uma pergunta. Por que que você ganha o que você ganha? Por que quando você trabalha, você ganha o que você ganha? A Drix está dizendo que eu estou falando rápido demais, é porque... A Tati Almeida já falou pouco, todo mundo coloca pouco. Drix está falando que eu estou falando muito rápido, eu vou falar um pouco mais, vou falar mais devagar, tá? Então, por que que você ganha o que você ganha? O que que representa a sua remuneração? O que é que você responderia, né? Será que é para pagar a fatura do cartão? Você acha que você tem que ganhar mais por quê? Porque a fatura do seu cartão está maior do que o seu salário? Porque quando eu trabalho, eu recebo do mercado uma remuneração em troca. Quem consegue me responder? Coloca aí no comentário, tá? Pessoal, isso é uma discussão bem antiga. E aqui eu vou para uma base de pensadores econômicos, né? A verdade isso tem pensadores econômicos clássicos que apontam isso, que o seu trabalho, ele agrega valor. Ou seja, o seu trabalho gera riqueza. Essa é a resposta. O seu trabalho gera riqueza. Tá? Em algum momento da economia já se foi pensado que existem pensadores que acreditavam que o que agregava valor dentro da economia era a atividade comercial. Também. O que agregava valor na economia era a natureza. Também. Mas os clássicos eles passaram a compreender que o que agrega valor dentro da economia é o trabalho. Imagina só que você tem ovo, leite, farinha de trigo, um fogão, uma forma, manteiga, açúcar. Tudo isso tem um valor. Mas se você pega e trabalha, faz um processo e faz um bolo, aquele bolo tem um valor agregado se você juntar a soma de todos os recursos que você utilizou. Ai, professor, tá chato pra caramba isso daqui, tá papo de economia. É um pouquinho de base econômica mesmo. Mas para você entender que a sua remuneração, ela está relacionada à riqueza que você gera. Não tem nada pior para uma sociedade do que um trabalho ocioso, do que um trabalhador desempregado. Porque o emprego gera riqueza dentro da sociedade e do país. Certo? O emprego gera riqueza. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante ser dito aqui? Porque muitos de nós trabalhamos com uma mentalidade totalmente, eu vou dizer, dentro da senzala ainda, de que eu tenho que trabalhar para retirar a minha subsistência. Aliás, isso também é uma tese defendida pelos mesmos pensadores clássicos, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão aí o negócio vai fugir completo do assunto. Depois eu vou levar um puxão de orelha. Vou levar um puxão de orelha aí da Drix, da Ariane e tudo mais. O ponto é que você, com o seu trabalho, você gera riqueza. E a sua remuneração deve ser a parte desta riqueza gerada por você, que lhe cabe. Por isso que você deve trabalhar, não é para pagar a fatura do cartão. Aí você está trabalhando com um conceito que eu já falei antigo, principalmente defendido lá depois da primeira Revolução Industrial, do trabalho de subsistência. Você trabalha e gera riqueza para a sociedade, você gera riqueza para a economia. E quanto mais valor você agrega, quanto mais riqueza você gera, você deve enriquecer. É o que, professor? Que história é essa aí? História é essa? Eu dei essa volta toda, estou dando 9 minutos, dando essa volta toda para dizer uma coisa que eu poderia ter dito logo no início. Você não trabalha para pagar a fatura do cartão. Você trabalha para enriquecer. Ah, não. Gente, é impressionante como nós temos preconceito, como nós temos horror a esta palavra, enriquecer, certo? E existem aspectos culturais, existem aspectos educacionais, dentre nosso aqui no Brasil, latinos em geral são assim, e isso vem de deturpações, são mentalidades
que forjam, moldam a nossa cultura, que é transmitido para a gente através de deturpações de mensagens religiosas, porque nenhuma religião quer dizer isso, que nos faz pensar que a pessoa querer enriquecer é uma pessoa que está se tornando mau caráter, que a pessoa que está se tornando alguém vendido a um suposto sistema, não sei o quê. E aí começa um monte de viagem que só faz travar a sua vida profissional. O primeiro nível é um nível de necessidade, é o nível da existência. Esse nível de existência significa que você merece qualidade de vida. O seu trabalho agrega valor. E se você cumpre todos os níveis, principalmente o nível do crescimento, tá? Se você cumpre o nível do crescimento, mais ainda deve ser o enriquecimento que você deve ter. Vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma. Quando você trabalha, você gera riqueza. Você agrega um valor que antes não tinha naquela economia e naquela sociedade. Esse valor agregado, ele retorna para você. Você enriqueceu a sociedade, você gerou riqueza, e essa riqueza deve voltar para você. E uma das formas que ela deve voltar para você é através da remuneração. Uma das, não é a única, mas uma das é a remuneração. Então, quanto mais você agrega valor e gera riqueza dentro da sociedade, quanto mais você agrega valor e gera riqueza, mais deve ser a sua remuneração, mais deve ser o seu enriquecimento. Por isso que você não deve trabalhar simplesmente para pagar a fatura. Eu vou trabalhar para subsistir. Não, o seu trabalho é muito mais do que isso. É por isso que eu tenho uma tese de que eu quero ser o professor que tem uma remuneração mensal maior do que 12 milhões de reais. Por quê, professor? Porque eu acho que eu agrego mais valor à sociedade do que o Neymar. Você pode não concordar, eu posso estar iludido. Mas eu acho que o meu trabalho agrega mais valor à sociedade do que o Neymar. Então eu devo ser remunerado mais do que o Neymar. Eita, caba maluco. Mas é isso. Qual o valor que você agrega? Se você gera riqueza, essa riqueza deve voltar para você. Só que nós não temos essa compreensão. E porque não temos essa compreensão, a gente submete a situações onde você está no trabalho que não te valoriza, que não te reconhece, que não te realiza, porque você tem que pagar a fatura no próximo mês. Você sabe quantas pessoas eu conheço assim? Sabe quantas pessoas? Eu já tive reunião em empresa. Tive reunião em empresa da pessoa chegar e dizer, eu sei, não tá fácil, mas a gente olha, né? Lá fora tá pior. Eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, que falta de consciência do valor que você agrega à sociedade. E aí você fica na senzala, pelo menos aqui esse meu senhorzinho, né? Esse meu senhorzinho aqui me dá um prato com feijão, arroz e feijão. Porque na outra senzala ali, eu só recebo arroz. Vocês estão me acompanhando ou não? Tá? Isso tem muito a ver. Ontem eu falei sobre a questão da transição aos 40. Nessa idade, muitas vezes, a subsistência, ela é garantida pela carreira profissional. Só que você, mesmo tendo a sua subsistência garantida, você sente assim, tá faltando alguma coisa. E aí você começa, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Posso mudar de carreira aos 40? Posso... Porque você não está... Não faz sentido, não faz... É vazio, gente, é pouco. Você agrega valor e você pode agregar ainda mais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de agregar valor, tá? Não temos noção da riqueza que geramos, valor do nosso trabalho. Vou falar sobre essa questão do valor, ainda tenho 15 minutos. Deixa eu ver aqui mais os comentários. Existe uma inversão dos valores das profissões e das remunerações adequadas. Realmente não fique esperando que os mercados, as empresas façam essa medida no nível que nós estamos refletindo aqui. Isso é uma percepção individual, tá certo? Mas é claro, quanto mais valor você agrega no mercado, maior deve ser a sua remuneração. A Tati, concordo super. Talvez ela esteja dizendo de que eu agregue mais valor à sociedade do que o Neymar. Logo, a minha meta é ganhar
Mais de 12 milhões por mês. Então vamos lá, ó. Agregar valor na sociedade. Como é que seu trabalho agrega valor? Em geral, costumamos considerar que o valor que você agrega no mercado de trabalho, produzindo, seja empregado ou seja como um trabalhador autônomo, tá? O valor que você agrega com o seu trabalho está relacionado à experiência profissional, às suas habilidades, o que você sabe fazer. E o seu conhecimento, tá certo? A sua formação, o que você aprendeu a fazer. E esses dois elementos são importantíssimos, tá certo? Eles são muito importantes, mas eles não são o absoluto do que você pode agregar de valor. Mas o mercado de trabalho ele é um pouco míope nesse sentido. Algumas empresas já se abrem para outras perspectivas, mas aqui no Brasil a gente ainda tem um passo muito atrás. Por isso que quando você quer uma oportunidade de emprego, por exemplo, numa empresa, você manda um currículo que ele vai estar lá a sua formação e a sua experiência profissional. Porque ali você está mostrando quais são as principais fontes do valor que você agrega. Mas não é assim. Até porque sua experiência, sua formação é algo hoje que a gente pode dizer que é genérica. Aí não é não. Eu sou formado em Harvard. Beleza. Tudo bem. Poucas pessoas no mercado é formado em Harvard, tá? Mas eu posso, de repente, fazer a formação em Harvard e isso faz com que eu e você, a gente entre em pé de igualdade. Vocês estão me acompanhando? Isso é fácil de ser copiado. Os anos de experiência que você tem no mercado ou no outro também pode ser alcançado. Ah, eu tenho 15 anos de experiência de docência. Ah, eu tenho 16 anos de experiência de docência. Certo? A experiência profissional já se torna algo mais subjetivo. Mas o tempo e o que você fez durante esse tempo, onde você trabalhou, isso daí também pode ser facilmente equiparável com outras pessoas. Então, como é que você pode efetivamente diferenciar o valor que você vai agregar? A sua trajetória. Primeiro, sua própria história. Porque você se formou em Harvard, eu me formei em Harvard. Só que a sua trilha, a sua aprendizagem, a sua história é única. O seu trajeto é único. E é aqui que está o ponto. Se você reconhece a sua história, se você reconhece a sua jornada, se você é consciente da sua jornada, você começa a entender que o que você tem para agregar é único. E quanto mais raro é algo dentro de um mercado, quanto mais raro, mais valioso. Tá certo? Por que um diamante vale mais do que um carvão? Porque o diamante é mais raro. Porque até quimicamente, diamante e carvão é igual. A fórmula do diamante e do carvão é igual, é CN. São N átomos de carbono interligados. Porém, o diamante, ele é raro. Esses átomos de carbono estão com a distância exatamente igual uns dos outros, fazendo com que se torne uma pedra preciosa, algo raro. Vou contar porque a sua jornada é única. Não é simplesmente eu me formei em Harvard. Não, qual foi a sua trajetória até Harvard, certo? Então, aí a gente começa a já diferenciar o valor que você agrega dentro do mercado. É um valor único, é uma trajetória única. 2, os seus valores. Os seus valores. Quais são os seus valores? Quais são as características inegociáveis que você traz, da aprendizagem que você formou? Tá? A dimensão de caráter, a dimensão de valores, honestidade, responsabilidade, isso agrega muito no mercado de trabalho. Ética, isso agrega demais no mercado de trabalho. Sua capacidade de empatia com o outro. Quais são os seus valores? Quais são os aspectos inegociáveis para você? Tá? As empresas estão cada vez mais buscando isso. Aqui no Brasil ainda está devagarzinho. Tem algumas empresas aí que eu não tenho certeza se entenderam ou se estão seguindo a onda. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa segue a onda sem necessariamente, sem necessariamente entender. Então, os seus valores agrega valor. A gente já até falou isso daqui. De repente você não está satisfeito com uma empresa porque você olha e diz, não está batendo mais. Os valores
aqui dessa empresa não está batendo com os meus valores. E aí não tem certo nem errado, é uma questão de realmente você escolher seguir o seu rumo. Porque senão você não vai agregar dentro dessa economia, você não vai ter um reconhecimento, você não vai se sentir realizado ali, tá? E deixei por último, porque a cereja é a estrela da árvore de Natal, estamos chegando aí no Natal, o seu propósito. O seu propósito é a razão pela qual você está aqui. E você manifestar isso através da sua vida profissional, isso te dá um norte assim absurdo. Você pode cometer vários erros, você pode ter muita coisa a melhorar, mas se você está sempre seguindo esse farol, a luz, o norte do seu propósito, você está tranquilo sempre. Você diz, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, eu posso aprender mais isso, eu posso aprender mais aquilo, mas você sabe que você está caminhando a passos seguros, tá certo? Você está indo em direção de algo que é verdadeiro, que é real, que você acredita, né? Que é um motivo, é algo que te move. E quando você chega nesse nível e consegue efetivamente, primeiro, tomar consciência, segundo, comunicar isso, você efetivamente gera uma riqueza que só você pode gerar dentro da sociedade, dentro da economia. E por isso que você deve enriquecer, sim, enriquecer, inclusive no aspecto material e financeiro. Porque é diferente. É diferente. Sua atividade profissional é diferenciada. Então, seu pagamento também tem que ser diferenciado. E aí, mundo é cor-de-rosa? Não. Mundo é cor-de-rosa? Não. Eu, por exemplo, trabalho em uma instituição de ensino, que é uma das instituições que remunera melhor em São Paulo, tá certo? Mas o sistema, não é só dessa instituição, das instituições de ensino, é o seguinte: professor, qual o seu título? Aqui sua hora-aula. Acabou, é isso. Professor, quantas horas, quantos anos você tem de sala de aula? X, então você está nesse nível de hora-aula. Não importa. O importante é titulação e tempo de hora-aula. Certo? Agora eu pergunto, será que todos os professores com a mesma titulação entregam a mesma docência? Será que todos os professores com tempo de hora-aula, com anos de sala de aula, entregam a mesma docência? Eu lembro que eu já tive situação, por exemplo, na Universidade de São Judas, de um professor que tinha uma titulação, hoje ele não está mais na São Judas, tinha uma titulação maior do que a minha, tinha tipo 3 vezes mais tempo de sala de aula que a minha, o salário dele, a hora-aula dele deveria ser 2 vezes a minha hora-aula, e eu lembro que não uma vez só isso aconteceu. Minha turma, tinha uma turma de economia que bateu 135 alunos, e aí a universidade, não, 135 é muito. 105, geralmente é o que a gente pega, 105, 110. 135 é muito, vamos dividir. Aí dividiram a turma, eu fiquei com 70 alunos, e esse professor assumiu 55 alunos. Foi dito, pessoal, não sei se eu tava com cara de besta aí pra vocês. Então eu tava dizendo que aí 55 alunos foram para esse professor, 70 alunos ficaram comigo, deu 2 semanas, o que aconteceu? 30 alunos chegaram lá na coordenação, não, nós queremos voltar a ter aula com o professor Adailton. Inclusive, um dos sonhos, né, do presidente da Ânima é o dia em que a universidade tiver aula, o professor ganhe variável. Quantidade de alunos que quer ter aula com você, você vai ganhar um salário diferenciado por isso. Mas para mim vai ser um sonho. Por exemplo, nesse caso, eu fiquei com 100 alunos, o outro professor com 25, ele ganhando o dobro da minha hora-aula. Então o mundo não é cor-de-rosa, tá? O mundo não é cor-de-rosa. Então não pense, não espere que os mercados, mas você tem que ter essa compreensão. E tendo essa compreensão, você vai começar a galgar os seus caminhos para encontrar outras formas de remuneração que seja efetivamente compatível com o valor e a riqueza que você gera através da sua vida profissional. Primeiro passo aqui, pessoal, é parar com essa visão de senzala.
eu trabalho porque o meu Senhor está me providenciando a minha subsistência. Certo? O meu senhorzinho, o senhor de engenho está me providenciando a existência. Sai da senzala, para com isso. Para com isso. Você gera riqueza na economia. Então o seu trabalho ele deve te enriquecer. Financeiramente também. Porque não é só o enriquecimento não é só financeiro e material. Mas financeiramente também. Porque você gerou riqueza dentro daquela sociedade. Encontrar... então, primeiro muda essa mentalidade. Depois, toma consciência do valor que você agrega. Você agrega valor pelo seu tempo de experiência de mercado? Sim. Isso daqui é uma das coisas que faz as pessoas quererem... mas eu vou começar uma carreira do zero. Por quê? Você tá excessivamente apegado ao fato de você ter 15 anos nessa profissão. Se você sair dali e for para uma outra área, aqueles 15 anos não se perdeu. Você pode estar começando essa área aqui, essa nova área do zero, mas a sua trajetória, é a trajetória que é importante. Mais do que o tempo trabalhando em uma empresa X, é a sua trajetória ali dentro. Mais do que qual foi a faculdade que você fez, se foi em Harvard, se foi em Stanford, se foi, sei lá. Certo? Mais do que isso é a trajetória da sua formação. Isso ninguém pode tirar de você. A sua história, olha para trás, veja de onde você saiu, veja o que é que você aprendeu, veja as quedas que você teve, quantas vezes você se levantou, e isso agrega valor. Isso pode ajudar outras pessoas. Tá? Seus valores, seus inegociáveis, seus princípios, né? Sua visão de mundo, sua crença, tudo isso pode agregar valor. E principalmente o seu propósito, que está associado à sua identidade, ao fato de que você é único. E aí você, descobrindo esses elementos, você vai olhar como é que eu posso manifestar isso profissionalmente. Gente, eu estava profissionalmente bem encaminhado na Elevadores Odds. Estava bem encaminhado. Era dali assumir um cargo de gestão e galgar níveis de gestão executiva dentro da empresa. Era isso que eu esperava. Mas no momento em que eu estava trabalhando lá, às vezes eu chegava e dizia assim, poxa, tá faltando alguma coisa, que é muita energia, criatividade, dedicação, para uma coisa que, não sei, tá faltando algo. Eu lembro que antes eu trabalhava trazendo uma contribuição maior para a sociedade. E ali o meu trabalho era um trabalho voluntário, missionário. Quando eu estou falando dessa referência que eu tinha quando eu trabalhei com a recuperação de dependentes químicos. E isso só veio ser sanado em mim justamente quando eu passei a me dedicar e a trabalhar com a educação, porque isso está alinhado com o meu propósito pessoal. Isso está alinhado com o que eu acredito que é a diferença que eu posso fazer aqui nesse mundo. E porque eu tenho consciência desse valor, tá? E tenho consciência de que dinheiro nenhum pode pagar esse valor, hoje eu não trabalho simplesmente para pagar a fatura do cartão. É único, tem coisas que não tem preço, tem coisas que não se mensura por dinheiro. Então pode me dar o dinheiro todo do mundo que você ainda está pagando barato. Então, pensar em carreira, pensar em transição, pensar em motivo para trabalhar, é tomar consciência que você agrega valor à sociedade através do seu trabalho, e aí você tem que entender se realmente você está agregando valor, tá certo? Você agrega valor à sociedade, e isso, gente, cada profissão agrega um valor à sociedade. Cada uma. Você entender se você agrega valor, o valor que você agrega à sociedade, tá? E isso está ligado a você exercer sua profissão com um brilho no olhar. Um brilho que você encontra, por exemplo, às vezes quando você entra no Uber. Eu uso Uber demais, né? Então tem gente ali, você sabe quando o motorista está ali para pagar a fatura do cartão e quando o outro está ali com um horizonte, uma visão lá na frente. Né? É incrível. Se vocês nunca perceberam isso, enfim, façam essa pesquisa. Né? Você percebe, aí eu já faço a pergunta, e aí, como é que tá aí?
Aí a resposta vem, ou, no que paga a fatura do cartão, você chega a sair deprimido do carro. No outro, ele mostra as dificuldades, mas a visão é outra. A energia é outra. O caminho que o cara está fazendo é outro. Por quê? Porque ele tem algo, não sei o que, ele tem algo diante dele. Tá? Você não deve ficar trabalhando simplesmente para pagar a fatura do cartão. Você vale mais do que isso. O que você agrega é mais do que isso. Você tem que tomar consciência disso. Você tem que aprender a comunicar isso. Porque esse é outro fator crucial. Não adianta você tomar consciência se você não consegue comunicar. Se você não consegue comunicar. E aí que tem uma coisa que eu não vou falar hoje, que é terrível, uma das piores vaidades e orgulhos que possam existir, que é a falsa modéstia. A falsa modéstia, meu amigo, é o pior de todos os orgulhos é a pior de todas as vaidades. Mas eu deixarei isso para uma próxima live. Beleza? Deixa aqui seu comentário, o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito desse tema que nós trouxemos. Se você acredita que isso pode ajudar alguém profissionalmente a entender e direcionar uma carreira profissional que valorize mais, que a valorize mais, que a reconheça mais e que a realize mais, por favor, encaminhe, mande aí no seu contato. Poxa, eu tenho um amigo meu que precisaria ouvir isso, porque de repente ele está trabalhando para pagar a fatura do cartão. Gente, é porque tem coisas que eu não posso dizer. Eu conheço umas mentes tão geniais. Eu conheço pessoas tão incríveis. Primeiro, pessoas estudadas, escolares, que leram centenas de livros. Os caras que eu olho assim, eu digo, caraca, como sabe, como conhece. Tem um conhecimento incrível. Experiência e visão de mundo incrível, conheceram várias culturas, países, falam várias línguas em um nível altíssimo. Pessoas de um caráter incrível, incrível. Pessoas generosas, assim, maravilhosas mesmo, sabe? Abnegadas, pessoas sensíveis, que estão presas. Tenho que pagar a fatura do cartão no mês que vem. É triste. Não faça a sua carreira assim, não faça a sua carreira assim. Você deve trabalhar realmente para enriquecer. E você deve enriquecer, porque você gera riqueza. Você gera riqueza. Se você enriquece, saiba, é pouco perto do que você agrega. Maravilha, gente! Cami Silva, um beijo no coração, minha querida, que saudade. Professor sempre dedicado. Pedi demissão do meu último emprego para abrir meu próprio negócio. Melhor coisa que eu fiz. Eu não vou nem comentar nada, porque vocês sabem, eu sou suspeito. Depois me manda mais detalhes aí sobre o seu negócio, Cami. Fico feliz, tá? Presa à inconsciência do seu próprio valor. Eita, Drix! Olha, eu acho que Drix vai organizar um livro com essas lives. Vai organizar um livro com essas lives. Obrigado, gente. Desculpa aí, eu ultrapassei um pouco mais dos 30 minutos que estão sempre prometidos. Muito obrigado por terem estado presente aqui mais um Almoçando com Adailton, onde eu respondo as suas perguntas sobre carreira profissional. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, por favor, ajude essa pessoa, contribua com ela e envie essa mensagem para ela. Valeu? Grande abraço, beijão!